Diário do Nordeste no Enem. Apoio. Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo Ari Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui para fazer um debate um pouco sobre esse fascículo do Diário do Nordeste que pega a parte de ciências humanas e suas tecnologias. Eu, professor Daniel Francis, meu caro amigo Yuri Saboia, a gente vai fazer um pequeno debate sobre algumas questões que são das atividades propostas, né, Yuri? Isso. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Pega teu material, ok? E dá uma olhada lá na página 11, certo? A gente vai começar pela questão número 1, que é uma questão interessante, que diz assim, dá uma olhada no material, diz assim, ó. O tema da poligamia é frequentemente alvo de debates na África do Sul, ainda mais após a atual presidência de Jacob Zuma se casar pela 4ª vez. A prática é legalizada no país desde 1990. Porém, apenas 10% da população é adepta da prática. Segundo dados oficiais, a justificativa para a falta de adesão é que a poligamia é cara. Pela lei, todas as mulheres devem ter os mesmos direitos econômicos. Aí vem um segundo texto, uma segunda parte do texto que diz assim: em um casamento poligamo, o homem deve passar a mesma quantidade de dias com cada esposa. Caso tenha duas, fica 15 dias do mês com a primeira e os outros 15 com a segunda. As duas mulheres devem ser tratadas de forma igual. Se o marido resolver comprar um carro para a primeira mulher, todas as outras têm direito a um veículo do mesmo valor. A mesada para o pagamento das despesas da casa também. As esposas igualmente devem receber a mesma quantidade de presentes e os filhos irão estudar em escolas semelhantes e receber a mesma atenção do pai. Aí um terceiro ponto desse texto. Segundo a pesquisadora e defensora do tema, Raida Jacobs, a poligamia é considerada atraente por jovens mulheres em busca de estabilidade. E aí ela diz, como querem concluir a universidade, ter marido, família, etc., a poligamia é uma saída, explica. Ela defende que é uma prática necessária, pois a população feminina é superior à masculina no mundo. Aí a questão diz assim, a respeito da prática citada no texto, podemos inferir que... Então vamos dar uma olhadinha nos itens. O primeiro item diz assim, tem ampla aceitação religiosa, mas não jurídica, entre países ocidentais de tradição cristã. Veja, é quase que um jogo de pegada, de pegadinha, porque ela pode ter uma aceitação religiosa e até, no caso, jurídica, mas é nos países orientais e não nos países ocidentais e muito menos de tradição cristã. B, vamos olhar B então. Então a A está eliminada. B, pode se constituir numa estratégia de sobrevivência material para alguns grupos sociais. Olha, se você voltar ao enunciado, você vai ver que a defensora, a pesquisadora, defende dizendo que é uma prática necessária, pois a população feminina é superior à masculina. E que elas querem, com esse sistema da poligamia, concluir a universidade, ter marido, família, e isso para elas é uma saída. Então a B é correta quando ela diz, pode se constituir numa estratégia de sobrevivência material para alguns grupos sociais. A B, correta. Vamos ver o eliminado as outras. C. Ela sobrevive marginalizada pelas leis, pois não é praticada pela maioria da população da África do Sul. Ao contrário, na África do Sul e na África como um todo, a poligamia é uma prática constante daqueles grupos sociais. D. Vem sendo combatida em países muçulmanos devido à rígida moral sexual do Islã. Realmente, o Islã tem uma rigidez moral grande. Mas dentro dessa rigidez, a poligamia é uma coisa aceita, ela é aceita por eles. Então a D também eliminada. Relaciona-se mais com questões jurídicas locais do que com particularidades culturais. Não, o inverso. São as particularidades culturais que fazem a poligamia ter, vamos dizer assim, visões diferentes em cada lugar onde ela existe. Então veja, é uma questão extremamente pertinente, interessante, porque ela envolve o assunto que é quase uma inclusão de seres humanos num novo aspecto, que no Ocidente ele praticamente não existe, ele existe mais nas regiões orientais. A poligamia é muito mais frequente em países da África e países do Oriente Médio, que são os países que mais têm essa abertura e têm uma tendência muito grande da religiosidade muçulmana.
Ok? Então, a resposta dessa questão, que é a questão número 1 da competência 3, habilidade 11 do caderno de questões propostas, é gabarito letra B de bola. Bem, vamos então aqui dar agora um pulo para o lado mais urbano, né? Vamos falar aqui na página 14, aluno, se você já está aí com o material em mão. Questão 11 seria uma questão de competência 4, habilidade 17, certo? Ela começa, como algumas questões do Enem já têm exibido, a questão de usar charges, né? Algumas imagens que são pertinentes ao conteúdo, mostrando uma pequena charge sobre o tema de um livro chamado Vida de Passarinho, do autor Carlos. Ele faz uma citação ele cria alguns personagens que vão à cidade, que são, no caso, a Graúna, né, o João de Barro. E nesse momento ele faz o seguinte: o João de Barro se encontra com a Graúna e ele, no caso, ela diz o seguinte: olá, João de Barro, tudo bem, Sabiá? E nesse momento sai fumaça da boca dela, né? O que é isso, João de Barro? Você está fumando? Que feio. Você não sabe que fumar faz mal à saúde? Calma, Sabiá, diz ele, essa fumaça não é de cigarro, é que eu passei a semana na cidade. Quer dizer, logo em seguida a questão continua falando o seguinte, ela diz: de acordo com a história apresentada nas gravuras acima, podemos concluir que a. O crescimento urbano provoca graves problemas, entre eles a poluição das cidades. Realmente é algo muito correto, nós sabemos que a poluição nas cidades ela ocorre em diversos níveis. A atmosférica é uma delas, né? Um dos grandes problemas na cidade é exatamente o grande acúmulo de gases vindo de automóveis, de indústrias, né? Dependendo dos países onde você viver, serão, no caso, países temperados onde necessitam de aquecedores e a quantidade de fumaça se acumula muito. Nas cidades isso é muito comum. Outros tipos de lixo, como foi anteriormente citado, também irão existir. Mas aqui para a questão, a pertinência é diretamente ligada à poluição atmosférica. A questão estaria certa. Mas vamos ver se tem alguma melhor do que ela, já que a gente deve lembrar que o Enem busca a ideia de que as questões poderão ter sempre algo certo, mas nós devemos buscar a mais correta de todas, né? No B, a poluição urbana tem que ser encarada como uma situação normal para que possamos obter o progresso. Isso não é algo que hoje nós tenhamos que deixar passar, né? Desde a Eco 92 e agora novamente com a Rio+20, nós vemos que a ideia da poluição precisa ser combatida, precisamos chegar a um meio termo entre crescer, desenvolver e ao mesmo tempo preservar o ambiente. Então ela não seria uma questão correta. C. A figura retrata uma situação que ocorre em número reduzido de cidades que ainda não adotam políticas ambientais. Infelizmente, não é o correto, já que muitas cidades passam por isso. Um número pequeno são das cidades que têm as políticas ambientais mais corretas. É algo que precisamos fazer crescer, mas ainda não é uma realidade na maioria das cidades do mundo. D. A poluição urbana é uma situação resolvida desde a Eco 92, sendo o Brasil um país pioneiro nessa resolução. A Eco 92 foi fantástica, ela foi, digamos assim, a pioneira em um grande número de ações a favor do meio ambiente, entre elas a questão da poluição urbana, mas ainda não chegou-se a ter realmente um resultado esperado para todas, sendo, portanto, uma questão também errada. A figura retrata uma história que ocorre em todo o território brasileiro de forma uniforme. Não. Afinal, nem todo o território brasileiro é completamente urbanizado. Nós temos áreas verdes como a Amazônia, então não seria correto dizer em todo o território, né, já que ele não especificou cidades. Sendo assim, a mais correta seria o item A, certo? Onde ela implica ter a resposta mais completa. Então a questão seria o A, portanto. Professor Daniel Francis, eu acho que o Enem valoriza as datas comemorativas no ano da prova? Bom, achei muito interessante a tua pergunta. Veja, o Enem, né, a grosso modo, nós não poderíamos dizer que ele se prende a datas comemorativas, as chamadas efemérides, por uma razão simples. Ele tem que fazer o pré-teste. Né? O pré-teste quase sempre é feito no início do ano ou no final do ano passado. Então, o que ocorre é que você pode encontrar na prova do Enem assuntos que são pertinentes ao momento histórico que nós estamos vivendo. Movimento feminista, Primavera Árabe. Você pode até encontrar, de repente, alguma coisa ligada a coisas que são, vamos dizer assim, momentâneas. 30 anos das Guerras das Malvinas e tudo mais. Mas, necessariamente, você não encontra, nos últimos anos do Enem, a questão dizendo assim, estamos há 80 anos disso, estamos há 70 anos disso. Mas o assunto referente a
momentos históricos que comportam as datas comemorativas podem aparecer. Então, não é necessariamente que a data comemorativa apareça, mas os assuntos que são pertinentes a ela e que são de relevância histórica e por isso mesmo necessário dentro das competências e habilidades que o Enem propõe para as ciências humanas, isso pode aparecer. Professor, quais os aspectos ao tema lixo podem ser cobrados no Enem? Olá, André. Estamos aqui para responder a sua pergunta sobre a temática do lixo para o Enem. A temática do lixo é hoje algo muito importante dentro do momento que nós estamos vivendo, tanto em questões nucleares, com desastres aí como aconteceu em Fukushima, mas o lixo é algo mais abrangente, visto que para quem vive nas cidades na atualidade, o lixo é algo presente. O que fazer com ele é sempre um problema, é sempre uma dúvida. No fascículo número 1 nós falamos de uma questão sobre lixo hospitalar, que é algo que vem batendo a porta nas cidades nos dias de hoje. Então, você vê que está sempre presente essa ideia do lixo na problemática urbana de maneira geral. Então, vale a pena estar ligado, principalmente, tanto na questão do lixo urbano, quanto na questão também dos problemas nucleares na atualidade. Afinal, esse lixo nuclear é um lixo que não tem o que fazer com ele no momento, somente guardá-lo. O lixo que foi citado no primeiro fascículo, que é o lixo hospitalar, é um lixo muito perigoso. Então, todas essas formas de lixo hoje precisam ter o seu caminho correto. E isso é algo que pode ser cobrado tanto do lado do meio ambiente, a questão ambiental, que o Enem tende a cobrar muito, quanto também na questão urbana, que nunca vai ser realmente muito esquecida, já que nós estamos, a maior parte da população mundial hoje vive nas cidades. Então vale a pena você estar por dentro disso aí. Vamos para mais uma questãozinha de história, da parte de história, nessas mesmas atividades, né? Questões propostas. Dá uma olhadinha, volta lá para a tua página 11, tá legal? A gente vai ver uma questão que pega a competência 3, que é uma das competências mais questionadas no Enem, porque ela vai pegar registros, práticas, conflitos, interpretações de texto, e é muito interessante. E aqui a gente vai analisar uma questão que é a habilidade 12, ok? Então veja só, pergunta bem interessante mesmo. Diz assim, ó, como se fosse um texto de jornal, diz assim: Portugal faz balanço positivo de lei que discrimina drogas. Em uma barraca improvisada no bairro do Fim do Mundo, perto de Lisboa, Maria fuma heroína, cercada de seringas descartáveis abandonadas e manchas de sangue. Aí vem o texto. Portugal é um dos poucos países do mundo em que ela não ocorre risco de ser presa, né? Que a Maria que ele citou pode ser presa por isso, já que o uso e o porte de drogas é legal. Pelo contrário, no Fim do Mundo, organizações de saúde sociais ainda fornecem materiais limpos para o consumo de drogas. Há exatos 8 anos, quando a lei que discriminou as drogas foi aprovada no país, muitos disseram que Portugal se transformaria em um centro para viciados na Europa. No entanto, estatísticas do governo português indicam que o consumo de drogas, em vez de aumentar, caiu 10%. Ainda assim, a heroína continua a ser um grande problema, um grave problema em Portugal, onde o consumo da droga está entre os maiores da Europa. Tá? Mas hoje, em vez de prender os usuários de drogas, o governo os encaminha para comissões que tentam convencer o indivíduo a abandonar o uso ou, no caso de viciados, iniciar um tratamento. O que não mudou foram as leis para tráfico, que continua a ser um delito grave. Atualmente, a posse de pequenas quantidades de drogas não é considerada crime em 10 países europeus. Então, esse é o texto que abre e aí tem lá de onde foi tirado e a pergunta é, a partir da leitura do fragmento, pode-se inferir que... Então, vamos lá. A. Existe uma perspectiva jurídica que opta por considerar a questão do uso de drogas como questão de saúde pública mais do que criminal. Veja, a gente vai deixar por enquanto esse item como sendo o item correto, porque ele tem que ser analisado com muito calma pelo seguinte, porque essa é uma visão relativa a Portugal, não ao compêndio das drogas como uma visão mundial, mas em relação a Portugal, ou seja, a leitura do fragmento, ok? Então, por enquanto, a A, vamos dizer assim, ela tem legitimidade, ela é a certa por enquanto, né? Tem lógica. B. A inovação do modelo português foi amplamente influenciada pela legislação antidrogas dos Estados Unidos, tida como a mais eficaz do mundo. Realmente, a ação antidroga dos americanos é uma ação que evoluiu profundamente. O governo da prefeitura de Nova York investiu profundamente nisso, mas lá
a repressão ela é feita de uma forma extremamente violenta, combate-se o narcotráfico, combate-se os grupos que tentam trazer a droga da Colômbia, do México, principalmente da Colômbia, né? Os Estados Unidos têm um problema seríssimo também com outras drogas, a própria heroína e outras, né? Faz uma guerra no Afeganistão para destruir o Afeganistão, mas compra praticamente todo o carregamento de droga que o Afeganistão produz retirado da papoula, né? Então, não poderia ter lógica a B de bola. C. As autoridades reconhecem a falência do modelo de, entre aspas, guerra contra as drogas e tendem a liberalizar o comércio e o consumo. Não, você pode perceber pelo texto que nós lemos que eles não estão liberalizando totalmente o consumo, eles estão tentando combater a droga de uma forma mais voltada para o seu aspecto da saúde do que tentando colocar o usuário, né, o consumidor, como um delinquente. Então, a C, errada. D. O governo português tem apostado no endurecimento das penas contra traficantes e usuários de drogas ilegais. Não, o próprio texto diz que há um atenuar desse princípio dentro do processo. A legislação mais permissiva de Portugal é inédita na Europa. Daí a forte rejeição que enfrenta pela população de outros países. Não, se vocês observarem no próprio enunciado, ele fala que existem 10 países europeus, né? Atualmente está ali, ó, a posse de pequenas quantidades de drogas não é considerada crime em 10 países europeus. Então não é uma coisa que é nova ou de que seja inédita na Europa, né? O próprio enunciado te mata isso. Então realmente a resposta correta, vamos voltar, é a letra A. Quando ele diz, existe uma perspectiva jurídica que opta por considerar a questão do uso de drogas como uma questão de saúde pública mais do que criminal. Isso é interessante, está sendo um aspecto, né, Yuri? Muito interessante na Europa, em alguns países, eu acho que, eu não tenho absoluta certeza, mas eu acho que isso começou muito com a Holanda, que foi aberta a muitas coisas, a possibilidade da eutanásia, do consumo da droga, de áreas onde as pessoas poderiam consumir drogas, e que tenta exatamente oferecer a essas pessoas não só a droga, numa quantidade X que ela tem direito ao mês, mas também dar a elas as seringas descartáveis, para que não haja transmissão do vírus da AIDS. Né? Então você acaba realmente tendo lugares, por exemplo, em Amsterdã, onde o consumo é liberado. Né? Então eu acho às vezes que é muito interessante isso no seguinte sentido. É preferível que você saiba que na área X você vai encontrar a pessoa consumindo droga. Pois então, eu não quero ver isso. Então eu não vou para a área X. É muito melhor do que você ver uma sistemática de um país que não consegue controlar isso e em cada canto vê-se o consumo de droga ocorrendo diante dos olhos de pessoas que não estão, vamos dizer assim, partizantes ou colaboradoras ou simpatizantes àquele mecanismo. Ou a loucura que é as brigas de traficantes hoje, como nós assistimos no México, que é uma coisa doentia, as cabeças degoladas, colocadas na rua, na luta louca pelo domínio do narcotráfico. Eles tentam dar um ponto mais social, né? Exatamente. Bem mais social dentro disso. Né? Trazer aquele que é o consumidor a ideia de que ele pode ser tratado e com isso pode ser ressocializado. Socializado. Isso. Bem, continuando então, nós podemos voltar agora, vamos nesse vai e vem, desse nosso toma lá da cá das questões. Vamos novamente à página 14 para a gente fazer a questão 12. Essa questão está muito atual, certo? Nós estamos vivenciando hoje um momento único em relação a certas coisas, como, por exemplo, a ideia dos transportes, a ideia relacionada a, mais uma vez, o ser humano, ele ter, nesses últimos anos, de certa forma, ultrapassado seus limites em muitas áreas. E o transporte, as comunicações estão sempre entre elas. Veja bem, a questão número 12 é uma questão também de competência 4 e da habilidade 18. Ele vai falar o seguinte, leia a notícia a seguir. Nord Stream aumenta a capacidade. A demanda de gás na Europa será suficiente para garantir a construção da terceira e quarta linhas do gasoduto Nord Stream, aumentando a capacidade do gasoduto de 110 bilhões de metros cúbicos por ano ou mais, anunciou o presidente da Gazprom, Alexei Miller. A primeira linha, já construída do Nord Stream, tem uma capacidade de 27,5 bilhões de metros cúbicos, mas depois da inauguração da segunda linha dessa conduta, a capacidade total atingirá 55 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. A venda de gás natural na Rússia para a Alemanha não é propriamente uma novidade, visto que a nação germânica depende em grande parte da maior
nação da antiga União Soviética para suprir suas necessidades energéticas, que mantém em funcionamento seu gigantesco parque industrial. Entretanto, o lançamento de um novo gasoduto atraiu atenções do mundo. Por quê? Veja bem, para quem não chegou a estar realmente por dentro da questão, o Nord Stream, a Rússia, ela tem vários gasodutos, mas ela sempre teve grandes problemas com os gasodutos. Os gasodutos funcionam com o que nós chamamos de pipelines, ou seja, linha de canos, e eles levam o gás através de territórios, muitas vezes não pertencentes ao próprio país. A Rússia precisa passar pela Ucrânia, o que sempre gera muito problema geopolítico. A Ucrânia, ela não aceita os aumentos do gás, A Rússia já tentou forçá-los a baixar, no caso, manter o preço alto, mas eles pediram a retirada dos oleodutos, dos gasodutos. Isso sempre foi um problema. A Alemanha passou a exigir da Rússia uma atitude, e a Rússia tomou. A atitude foi a construção do primeiro gasoduto submarino da história. Ele vai entrando pelo Mar Báltico, percorre quase 1.300 quilômetros até chegar na Alemanha totalmente debaixo d'água. O que é uma novidade, porque nunca tinha sido feito algo realmente nesse porte. Okay? Então, a questão está se lidando exatamente com algo novo, um novo tipo de transporte através de uma necessidade energética que todos têm. Nós estamos vendo a questão energética em relação à questão nuclear, que as pessoas buscam muitas vezes energia nuclear porque não possuem fontes de petróleo, de gás natural, e aqui eles estão passando por isso. Então vamos lá ao primeiro item. A ideia, portanto, do gasoduto foi resultado de recentes acordos de paz entre Rússia e suas vizinhas Geórgia e Ucrânia, que há muito tempo se encontravam em conflito político devido às linhas que passaram em seus territórios. Na realidade, isso aí fica totalmente errado, visto que a Rússia até hoje ainda tem problemas com a Geórgia e também especialmente a Ucrânia, por conta do gás. Na realidade, foi isso que levou à construção do gasoduto Nord Stream. B. Seu elevado custo fez com que a Rússia repensasse a continuidade de vendas para a Alemanha, visto que esse país se encontra em crise e não vem pagando suas contas. Ao contrário, a Alemanha é a nação mais rica da União Europeia, da Europa toda hoje. Embora a crise a atinja também, ela tem o maior parque industrial, a megalópole europeia fica na região, chamada megalópole renana, fica nessa região, e a necessidade de gás lá é constante, não está dentro desse ponto de vista. C. Causou diversos impactos ambientais que levaram a Rússia a suspender toda a construção de uma segunda linha de gasodutos. Na própria notícia já mostra que a segunda e a terceira linha estão aí em construção sem nenhum problema, Então ela ficaria com certeza errada. D. Mostrou o desespero econômico em que a Rússia se encontra, visto que lançou mão de um projeto com poucas chances de dar certo e trazer consigo lucros para o país. Realmente a Rússia precisava tomar uma atitude rápida. A Alemanha deu praticamente um ultimato a ela que se houvesse um novo corte, como aconteceu há anos atrás, por conta de problemas com a Ucrânia, ela poderia procurar novos fornecedores, como por exemplo a Noruega, que tem conseguido grandes jazidas de petróleo e também gás no Mar do Norte, além do próprio Reino Unido. Mas evidentemente não foi isso. A Rússia está bem. A Rússia, na realidade, busca, através da venda do gás e do petróleo, se tornar novamente uma potência influente no mundo, como no período da Guerra Fria. E ela está conseguindo, pouco a pouco, mostrar isso cada vez mais. Então também não seria correto. O que provavelmente, já evidentemente, vai nos deixar apenas o item E como correto. Mas vamos lê-lo primeiro, O Nord Stream será o principal gasoduto entre a Rússia e a Alemanha, pois passará pelo fundo do Mar Báltico, sem mais necessitar utilizar territórios de países vizinhos, como a gente citou logo no começo. A ideia dos países vizinhos passará a não ser mais necessária, pois o gasoduto passará pelo mar em áreas bem mais abaixo da superfície, o que não tem uma necessidade, portanto, de ter permissão de nenhum vizinho, que vai acabar com aqueles conflitos geopolíticos incômodos que tanto para a Rússia, que fornece, quanto para a Alemanha, que recebe, seria sempre um problema. É algo novo, é algo bem interessante de se ver, lida com energia, e nós sabemos que o Enem gosta muito de mexer com essa parte de energia, de meio ambiente, vale a pena estar por dentro de como funciona. Então é isso, caro aluno, nós estamos aqui concluindo, Daniel? E vamos desejar a você toda sorte, leia o fascículo, responda as questões e assista às aulas, mas as próximas que irão vir, para que você esteja por dentro de tudo. Exatamente. Não deixe de comprar o seu fascículo toda segunda-feira no Diário do Nordeste, acompanhar os comentários que sempre vão estar no site do próprio jornal, e a gente espera que todos vocês atinjam um grande sucesso, e consigam essa vitória nesse desafio que é o Enem. Felicidades. Tudo de bom. Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo: Ari de Sá.
e SAS. Realização Diário do Nordeste.